E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito nosso. E nesse vídeo eu gostaria de trazer a história por trás de uma das maiores valorizações da história do Brasil quando se trata de ações, o case de Magalu, na época a Magazine Luiza, aonde de 2015 até novembro de 2020 teve uma valorização de mais de 60 mil%, algo que eu nunca vi. Pode ter existido outros ativos, outras ações que na história mundial subiram tanto, mas eu particularmente estudando e analisando o mercado, nunca identifiquei na história casos de valorização tão expressivos que nem Magalu. Obviamente a gente tem o Bitcoin, outros ativos bastante voláteis que sobem muito, só que a Magalu, na minha opinião, foi o caso de maior valorização, pelo menos o que eu vi. E pouquíssimas pessoas souberam aproveitar toda essa valorização ou conseguiram captar essa valorização a tempo. Muitas pessoas chegaram atrasado, compraram as ações depois de já ter subido um tanto, e algumas pessoas até perderam dinheiro recentemente, onde investiram no topo e tomaram uma queda muito forte. A Magalu tem uma queda de mais de 90% nos últimos tempos. Só que, considerando o topo dela, a valorização é muito alta. Mais precisamente, o seu preço mínimo foi em dezembro de 15. A gente não consegue olhar qual era o preço, mas segundo relatos de Luiz Alves Paes de Barros, que foi uma das pessoas que conseguiram comprar nesse tempo, a empresa chegou a custar mais ou menos R$12 na mínima. Em termos proporcionais, hoje seria 0,03 centavos de reais brasileiros. Então, os 3 centavos de agora eram mais ou menos R$12 de antigamente, já que a empresa fez diversos splits ao longo do tempo, ou seja, a ação valorizava, ela se dividia em várias ações e chegava num preço mais baixo, valorizava novamente, depois se dividia novamente, enfim, um ciclo de valorização que durou muito tempo e que pouquíssimas pessoas aproveitaram. Mas nesse vídeo eu gostaria de trazer a história por trás da Magalu, o que levou ela a valorizar tanto, o que estava acontecendo que as pessoas negligenciaram por tanto tempo o papel da Magalu. Se a gente for ver historicamente, a Magazine Luiza fez IPO em 2011, 6 de maio de 2011, é a primeira negociação que a gente consegue ver das suas ações. Em termos proporcionais, ela custava 51 centavos. Se a gente for analisar a queda que ela sofreu até a mínima de 2015, é uma queda muito forte, semelhante àquelas quedas que a gente visualiza nas ações que fizeram IPO recentemente. Então a Magalu era meio que um caso de IPO fracassado até então. O momento brasileiro era péssimo. Era no tempo da Dilma, a crise estava muito forte, diversas empresas estavam falindo e o varejo era o setor que mais quebrou empresas. Estava péssimo naquele momento e a Magalu foi bastante atingida por todos esses boatos. Não que os resultados dela estivessem bem, estavam péssimos também, só que ela não era tão ruim como parecia. Ela estava tomando as medidas necessárias para se reestruturar e vários boatos estavam sendo lançados no mercado. Existia boatos até que a Magalu era a empresa da Dilma. Então muitas pessoas criaram uma certa aversão à empresa, fazendo com que seu preço caísse cada vez mais. Se a gente olhar desde o seu IPO até 2015, novembro, dezembro de 2015, a empresa tinha uma queda superior a 95%. Ou seja, uma queda muito forte, e naquele tempo a maioria das pessoas, vendo toda essa queda, ficaram com medo de investir em Magazine Luiza, achavam que ia ser mais uma empresa do varejo que ia ficar pelo caminho. Então pouquíssimas pessoas tinham coragem naquele momento, ninguém estava comprando Magalu. Ninguém, entre aspas, né? Porque um dos maiores investidores do Brasil, Luiz Alves Paes de Barros, que é extremamente citado aqui no canal, já que vocês gostam bastante dele, foram um dos compradores de Magalu naquela época, juntamente com o Alaska. O Alaska estava começando naquele momento, estava tendo um momento de dificuldade, já que estava caindo bastante as suas cotas, e Luiz Alves Paes de Barros, em dezembro, próximo ao Natal, falou que estaria começando a comprar as ações do Magalu. Ele estava comprando antes do fundos do Alaska Black. Ele comprou sozinho através do Alaska Poland e começou a montar posição nessa época, ou seja, bem no mês que atingiu as mínimas da cotação.
Segundo ele começou a comprar e a cotação não parou de cair e ele conseguiu um preço médio de mais ou menos R$12 da época em Magalu, ou seja, muito próximo das mínimas. Segundo ele, a mínima histórica foi mais ou menos R$8 em Magalu naquela época, que seria proporcional aos centavos que a gente viu no gráfico. Tudo começou no case de Magalu no Alasca, onde Luiz Alves mandou um e-mail para o Breda, que estava começando a trabalhar com ele recentemente, falando sobre a crise no varejo, que tudo estava péssimo, citando o Magazine Luiza. O Breda não entendeu mais ou menos o que queria dizer com esse e-mail e marcou uma reunião com a empresa. Na verdade foi apenas uma confusão, mas uma confusão que acabou dando muito certo no futuro. Então, meio que sem querer, eles marcaram reunião com o Magalu. Já como a reunião estava marcada, Luiz Alves e Breda foram até lá visitar o Magazine Luiza. Chegando lá, eles perceberam que não era tão ruim a situação como estava sendo dito pela mídia, que estava assustando muitos investidores. Eles viram uma empresa muito diferente daquela que estava sendo dita na mídia. Por mais que a situação do varejo estivesse péssima, a empresa estava tomando atitudes que provavelmente estariam virando ela de patamar de jogo, e estava começando naquele momento ela entrar no e-commerce, entrar na internet. Mas eu vou deixar um trecho onde o próprio Luiz Alves conta mais ou menos como foi a trajetória de compra do Magalu. Ele também fala que houve uma grande instituição que estava super vendido no papel e fez com que o papel se desvalorizasse demais, fazendo com que a cotação caísse muito mais do que deveria cair. Luiz Alves aproveitou esse momento para comprar mais ações, mas vou deixar o trecho onde ele revela sobre isso em uma entrevista que ele deu para os Stock Pickers, ali no início de 2020, 2019, por aí, ele explicou todo o case de Magalu. Fiquem com esse corte. Eu acho muito legal quando você conta, lá no comecinho da posição de Magazine Luiza, quando você começou a comprar, e aí muita gente vendia o papel e você estava tomando o papel quase que sozinho no mercado. Conta um pouco desse início de posição lá, final de 2015, começo de 2016, para quem não conhece essa história. Eu vou falar sem citar nome das contrapartes, para não ter dúvida. Ótimo. Sem o Breda precisar me avisar, eu já ia falar assim. Não fala o nome do banco, pelo amor de Deus. Tinha um grupo muito vendido em Magazine Luiza, aproveitando da situação de aperto do mercado, de dificuldade do varejo e querendo desmerecer a Magazine Luiza, dizendo que a situação dela, soltou-se boato que ela estava numa situação quase de insolvência, quando nada disso era verdade. Ela estava num mercado ruim, tomando providência para ficar de pé no mercado ruim. E o que eles era o último pisão no papel para matar todo mundo e poder criar colchão para recomprar a posição vendida. Era uma posição vendida muito grande de ação. Então, nessa hora, se você começar a comprar, não tem vendedor. Então, o papel estava a R$25, eles baixaram até R$8 na venda, para tentar comprar de 8 a 20 de volta, ou até 30, e aí já passar a estar comprado e ganhar na ida, na volta. A bolsa estava péssima, qualquer movimento desse daria certo. Era um momento que a bolsa estava quase que largada, né, Luiz? E total. a Magazine Luiza estava num momento bem complicado, então esse grupo acabava ganhando nessa flutuação. Podendo fazer essa... Em geral, esse pessoal opera com robô. E esse é o maior desastre. Um dos únicos desastres do modernismo da bolsa foi esse tal de robô. Eu ganho de todos os robôs. Você pode manda ligar o robô e eu na outra parte. Vamos passar o dia na bolsa aqui. Eu garanto que eu ganho dele. A gente precisava filmar isso para ver a reação. Já que tá filmado, das pessoas aqui. Tio Uli tirou o sapato para aplaudir até. A gente, quando quer fazer uma
que a palavra é estrepulia, não sei se isso ainda existe, esse nome. Existe. Tem que saber as consequências e saber com quem você está fazendo. E essa turma achou que ia matar e não contava que um investidor de mais vulto pudesse comprar a posição que eles estavam derrubando. E porque como é o robô que faz, eles nem perceberam quem estava comprando e nem se preocuparam em saber. Quando você começa a vender qualquer papel, eu sempre procuro saber, mostro um pouquinho para ver a velocidade de venda, se está vendendo fácil, se não está. Quem comprou é o mesmo, é outro, acaba um contando para o outro, o banco, o JP Morgan está comprando para não sei quem, para o fundo tal. Então, só que não quiseram saber. E eu comprei e centralizei metade, eu comprei metade dos papéis de circulação em 6 dias de pregão. A contraparte teria que ou me vender mais a outra metade ou parar de vender. Foi o que aconteceu. Então aí eu devagarinho fui comprando mais para fazer o negócio. Vamos ver o que vale isso. E ele ainda tentou, a luta foi grande. Algumas vezes eu tentei oferecer de volta os papéis para acabar com esse jogo, para o mercado ficar livre, não ficar esse terrorismo, todo dia aquilo. Então, não quis, e até uma hora foi destravado, dos R$8, foi destravado entre R$200 e R$300. O preço de venda dele devia ser uns 50, 60, então o prejuízo foi grande. Mas eu não pretendia criar prejuízo para ninguém. Eu vi uma oportunidade de comprar um papel e foi fácil de comprar porque havia a turma tentando fazer um jogo sem perceber que poderia uma pessoa mais, não mais forte que ele ou não mais, que resolvesse comprar e falar, agora eu sento em cima, não vendo mais. Como vocês viram, a história é incrível. E o Alaska, principalmente o Luiz Alves, não conseguiu captar toda a valorização. Ele vendeu muito antes do que os fundos Alaska, que conseguiram segurar a participação muito mais tempo. Só que como os fundos são obrigados a vender depois que atingem um certo percentual da carteira, impediu que a valorização fosse maior. Mas se o fundo pudesse ter a posição 100% em Magalu, por exemplo, ele poderia ter uma valorização muito mais expressiva e os fundos teriam se multiplicado em várias vezes, já que foram um dos únicos fundos que conseguiram captar toda essa valorização na Magalu. Então as regras que previnem o risco nos fundos foram justamente as mesmas regras que acabaram com o potencial de valorização do fundo. E a valorização foi tão expressiva que a empresa se multiplicou mais ou menos por 1.000. Cada R$1 valeu R$1.000 aproximadamente. E muitas pessoas empolgadas com toda essa valorização começaram a montar participação ali por 2021 e acabaram tendo prejuízos muito fortes. A empresa caiu muito, foi ladeira abaixo, queda atrás de queda, chegando a custar atualmente menos de R$2. Só que isso não significa necessariamente que a empresa se tornou barata, porque boa parte de toda essa valorização gigantesca do Magalu se deve a fatores não tão racionais assim. Então, eu acho que é um fator muito mais especulativo, que fez o Magalu ficar muito mais caro do que deveria valer. Então, com o passar do tempo, eu acho que não que a empresa caiu porque ficou barata, mas caiu porque ela retornou ao que deveria ser o seu preço justo. Pelo menos essa é a minha opinião, e eu não vejo o Magalu como uma grande oportunidade. Pode ser no futuro, mas no momento eu não vejo como uma empresa extremamente descontada. Tem empresas de commodities, por exemplo, que dão um lucro gigantesco e pagam muito mais dividendos, que estão muitíssimo mais baratas em termos proporcionais.
O Magalu ele também teve uma queda muito forte durante o Covid, em 2020, caindo de R$14, tendo uma queda de 50%, chegando a R$7. Só que logo após isso acontecer, devido ao e-commerce, toda a especulação em empresas que têm e-commerce, a valorização voltou a acontecer e a empresa subiu muito mais, subindo mais uns 200% mais ou menos. Depois disso, caiu ladeira abaixo e nunca mais voltou. Várias pessoas se posicionaram, algumas pessoas se posicionaram em preços mais interessantes, como R$5, mas mesmo se posicionando em R$5, amargam prejuízos gigantescos, já que hoje a empresa custa mais ou menos R$1,90 apenas. Enfim, pessoal, será que algum dia ela vai se valorizar? Se alguém tiver ações do Magalu na carteira, deixe nos comentários o motivo que você comprou e quanto você acha que ela tem de potencial de valorização. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de compra ou de venda, é apenas um vídeo de objetivo informativo. Mas valeu, pessoal, espero que tenham curtido o vídeo. Valeu, falou e até a próxima!